Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal, onde hoje embarcaremos em uma jornada emocionante para explorar os castigos impostos pelos romanos. Preparem-se para conhecer a brutalidade e a busca pela justiça que permeavam a antiga Roma. Desde já, peço algo muito importante para o nosso canal: o seu like e sua inscrição. Assim, quando postarmos novos vídeos, o YouTube lembrará você. Vamos começar! Na Roma antiga, a busca pela justiça era crucial para manter a ordem e a coesão social. Os castigos eram uma forma de impor a lei e punir aqueles que a violavam. Os romanos eram os habitantes da antiga cidade de Roma e, posteriormente, do vasto Império Romano. Eles eram uma sociedade que se desenvolveu na Península Itálica, na região central do atual país Itália. A cidade de Roma foi fundada por volta do século VIII a.C. e se tornou o centro de um poderoso império que abrangeu grande parte da Europa, norte da África e partes do Oriente Médio. Os romanos construíram uma civilização avançada, com instituições políticas, sociais e militares sofisticadas. Os romanos eram conhecidos por sua engenhosidade, especialmente na construção de estradas, aquedutos e edifícios impressionantes, como o Coliseu e o Panteão. Além disso, eles desenvolveram um sistema jurídico e administrativo eficiente, que influenciou significativamente as bases do direito moderno. A sociedade romana era estratificada em diferentes classes, com os patrícios e a aristocracia no topo, seguidos pelos plebeus, cidadãos comuns e os escravos, que eram propriedade dos cidadãos livres. A religião desempenhava um papel central na vida romana, com cultos e cerimônias dedicados a uma variedade de deuses e deusas. A expansão do Império Romano levou à incorporação de diversas culturas e povos, resultando em uma mistura de tradições e costumes. No entanto, a língua e a cultura latina se tornaram dominantes, influenciando profundamente as línguas românicas modernas, como o italiano, francês, espanhol, português e romeno. A história dos romanos abrange vários períodos, desde a República Romana, que durou de 509 a.C. até 27 a.C., até o Império Romano, que começou com o reinado de Augusto e perdurou até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. Castigos cruéis. Crucificação. A crucificação era um dos castigos mais terríveis e dolorosos impostos pelos romanos. O condenado era obrigado a carregar o próprio instrumento de execução, geralmente uma cruz de madeira, até o local de crucificação. Lá, seus pulsos e pés eram pregados à cruz, e ele era erguido para que ficasse suspenso. Essa posição causava uma grande angústia física, pois o peso do corpo comprimia os pulmões, dificultando a respiração. O condenado podia levar dias para morrer, sofrendo intensamente com sede, fome, exaustão e dor. A crucificação era uma punição reservada para crimes graves, como rebelião, traição ou assassinato, e também servia como uma forma de advertência pública. Flagelação. A flagelação, ou açoitamento, era um castigo comum, especialmente para escravos e pessoas de baixa posição social. O condenado era chicoteado com um instrumento chamado flagrum, que consistia em várias tiras de couro com fragmentos de metal, ossos ou pedaços de vidro presos a elas. O número de golpes variava, mas o objetivo era infligir dor intensa e causar ferimentos profundos na pele. A flagelação era realizada publicamente e também servia como uma forma de humilhação e advertência. Exposição pública. A exposição pública era uma forma de punição em que o condenado era amarrado a um poste ou coluna em uma praça ou local movimentado. Essa exposição tinha o propósito de expor o infrator à vergonha e ao escárnio público. A multidão muitas vezes lançava insultos e objetos no condenado, agravando a humilhação. Esse castigo era aplicado para crimes considerados vergonhosos ou desonrosos. Combates de gladiadores. Os combates de gladiadores eram um espetáculo popular na Roma antiga. Os condenados, prisioneiros de guerra ou escravos eram treinados como gladiadores e obrigados a lutar entre si ou contra animais selvagens em arenas para o entretenimento do público. Esses combates eram violentos e brutais, e muitas vezes terminavam com a morte de um dos participantes.
Além de serem uma forma de entretenimento sangrento, os combates de gladiadores também serviam como uma exibição de poder e força do Império Romano. Execução. A execução era uma forma de punição extrema, reservada para crimes graves. Os romanos utilizavam vários métodos de execução, dependendo da natureza do crime e do status social do condenado. Alguns métodos comuns incluíam a decapitação, que poderia ser realizada por meio de um golpe de espada ou machado, o enforcamento, em que o condenado era suspenso por uma corda no pescoço até a morte, a afogamento, por submersão em água ou óleo fervente, a empalação, em que uma estaca era inserida no corpo do condenado, e o lançamento do condenado de uma altura elevada, como de uma falésia ou de uma construção alta. Esses métodos de execução eram escolhidos com base na gravidade do crime e na mensagem que se desejava transmitir à sociedade. Exílio. O exílio era uma forma de punição na qual o condenado era banido da cidade ou do território romano. Isso significava que o indivíduo era expulso de sua comunidade, privado de sua família, propriedade e de seus direitos como cidadão romano. O exílio poderia ocorrer em diferentes níveis, desde o exílio local, em que a pessoa era obrigada a se mudar para uma área afastada dentro do império, até o exílio completo, em que o condenado era enviado para uma região distante ou uma colônia penal. Esses castigos eram aplicados de acordo com as leis e práticas romanas da época. É importante ressaltar que a aplicação dos castigos podia variar dependendo do contexto histórico, das normas culturais e das decisões das autoridades locais. A evolução do Império Romano e as mudanças nas perspectivas sociais e jurídicas também influenciaram a maneira como os castigos eram aplicados ao longo do tempo. É crucial observar que essas práticas de punição eram vistas como normais na sociedade romana da época, refletindo os valores, crenças e mentalidade daquele período. Hoje em dia, no entanto, muitos desses castigos são considerados cruéis e desumanos, e os sistemas judiciais modernos buscam garantir a justiça de maneiras mais humanitárias e proporcionais. O legado dos castigos romanos. O legado dos castigos romanos pode ser visto em vários aspectos da sociedade atual. Embora a forma como aplicamos a justiça tenha evoluído ao longo dos séculos, ainda podemos identificar traços da mentalidade romana em nossos sistemas judiciais. Além disso, o entretenimento baseado na violência e no sofrimento humano, embora em uma forma mais controlada e ética, ainda tem um apelo considerável nos dias de hoje. É essencial refletir sobre essas questões e garantir que a justiça seja sempre aplicada com equidade e humanidade. Espero que vocês tenham se interessado por essa jornada pelos castigos romanos. É importante estudar e compreender a história para aprendermos com ela e construirmos uma sociedade mais justa e compassiva. Deixe nos comentários, qual castigo mais te impressionou? Você já sabia de mais essa curiosidade sobre uma das mais incríveis civilizações antigas? Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo histórico fascinante. Até a próxima!